Acervos bibliográficos, livros. Uma questão aí muito polêmica em razão da legislação. Muitos entendem de uma forma, outros entendem de outra, mas a questão é prática. Existe uma legislação em torno disso. Então, por mais que a gente pense, olha, ter um entendimento diferente um dos outros, teremos que ter o embasamento e o domínio da legislação. Vou fazer um resuminho, peço, como é de praxe, que você anote, para a gente poder evoluir no assunto. Anota o seguinte: quando eu falo em livros, acervos bibliográficos, eu estou falando de uma série de legislações. Qual é a base? Para eu saber se é permanente ou consumo para o livro. A base é a lei, artigo 15, parágrafo 2º da Lei 4.320. Então vamos lá. Lei, faça esse resuminho que é interessante. Lei 4.320 de 64, artigo 15, parágrafo 2º. O que que diz? Ele é permanente se a durabilidade for superior a quantos anos? Isso, 2 anos. Legal. Permanente se a durabilidade for superior a 2 anos. Bacana? Esse é o fundamento. Agora, é claro que nós vamos agora evoluir nas outras normas. Mesmo que dure mais do que 2 anos, essa norma é de 64, eu vou colocar aqui para fazer um destaque, 1964. O que acontece é que logo em 2013 houve uma alteração. Então veio a chamada Lei 10.753, 2003, que ela disse o seguinte: artigo 18. Livros de biblioteca pública não serão permanentes. Só isso. Livros de biblioteca pública não serão considerados bens permanentes. Isso tá... O que é essa lei, Diogo? 10.753 de 2003. Isso aqui é a chamada lei do livro. Essa é a famosa lei do livro, que é a lei de incentivo de acesso às publicações bibliográficas. Então veja como é que está o nosso resumo. Primeiro 4320, 64, 10753 de 2003, artigo 18, lei do livro, que aí ela diz, ó, se for biblioteca pública, não é considerado livro. Acontece, pessoal, que quando saiu essa lei em 2003, muitas universidades, a exemplo da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram o seguinte: olha, então eu vou baixar todos os livros da minha biblioteca porque ela é pública. E muitas universidades fizeram isso, muitos órgãos também, estaduais, municipais, enfim. O que aconteceu? O TCU ele falou assim, ó, não pode, reincorpora todos os livros, porque a biblioteca da universidade, a biblioteca administrativa, elas não são consideradas bibliotecas públicas. Então, isso só foi determinado em 2006, 3 anos depois da lei. Aonde, Diogo? Onde é que eu encontro isso? No Acórdão 111 de 2006. De quem? TCU. Deixa eu melhorar aqui, que está um pouco fraco, para vocês poderem enxergar melhor. Vou colocar aqui em azul, para que vocês vão poder enxergar um pouquinho melhor. Acórdão 111 de 2006 do Tribunal de Contas da União. Aí você vai dizer o seguinte: olha, esse acórdão de 111 de 2006, ele me disse o quê? Ele me disse que biblioteca pública não é qualquer tipo de biblioteca. Essa foi a determinação. Legal. Depois disso, pessoal, que é o nosso momento atual, a STN se pronunciou. Aí depois entrou a STN justamente com o MCASP. E ela trouxe no MCASP dizendo que uma coisa é o livro de biblioteca pública, que será o quê? Consumo. Outra coisa é o livro das demais bibliotecas, demais destinações, que poderá ser consumo ou permanente. Ué, por que consumo ou permanente? Porque as demais bibliotecas seguem a regra geral, diferentemente da biblioteca pública, não é isso? As demais bibliotecas seguem a regra geral. Qual é a regra geral? Se o livro é frágil, se o livro é perecível, então eu tenho que analisar. Para a biblioteca pública, não, ele é sempre consumo, nem vou para os parâmetros excludentes.
Parece claro isso? Legal. Eu quis fazer essa introdução porque aqui é um resumo de toda a legislação e a gente vai poder avançar a partir de agora, já com esse primeiro embasamento. Bom, para a gente avançar, eu quero primeiro falar do Acórdão TCU de 2006, este aqui, o Acórdão 111. Vou trazer um trecho deste acórdão. O acórdão disse o seguinte: biblioteca pública é uma unidade bibliotecária destinada indistintamente a todos os segmentos da comunidade, com acervos de interesse geral voltados essencialmente à disseminação da leitura e hábitos associados entre um público amplo, definido basicamente em termos geográficos, sem confundir, olha o detalhe, com as bibliotecas destinadas a atender um segmento da comunidade com um propósito específico. Nesse mesmo acórdão, o TCU ele continuava dizendo o seguinte: não são exemplos de biblioteca pública as bibliotecas escolares, universitárias, etc. Então, a UFMG, que foi, na época, apontada pelo TCU em que originou esse acórdão, precisou reincorporar os seus livros por determinação do Tribunal de Contas da União. Pessoal, dificilmente, quando é algum apontamento, eu cito a entidade. Por exemplo, agora eu falei Universidade Federal de Minas Gerais. É claro que eu estou citando porque o acórdão ele é público e ele está sendo muito divulgado. Mas, na verdade, quando eu falo em UFMG, ainda que ela tenha sido apontada, ela teve muita coragem em baixar os livros com base numa lei. E ela usou de muita sabedoria. Claro, como a norma às vezes me possibilita dois caminhos, ela seguiu um, o TCU entendeu o outro. Então, foi uma divergência de entendimentos. O TCU, com poder fiscalizatório, o entendimento dele prevaleceu, mas se não houvesse esse entendimento do TCU, continuaria havendo duas linhas. Então, na verdade, o que nós temos é que agradecer ao FMG por ter propiciado o entendimento do TCU para todos nós. Bom, passamos da biblioteca pública, que é o conceito do TCU, que aparece na sua tela, e agora a gente entra na norma, no MCASP. O MCASP, ele vai dizer o seguinte, ele vai concluir a partir do acordo do TCU. Assim, segundo o MCASP, as bibliotecas públicas devem efetuar o controle patrimonial dos seus livros adquiridos com material de consumo de modo simplificado, via relação carga do material e ou verificação periódica da quantidade de itens requisitados, não sendo necessária identificação do número do registro patrimonial. Isso para a biblioteca pública, sempre material de consumo e o controle patrimonial via relação carga, não precisa haver o tombamento individual desses livros. Isso é uma outra questão. Claro, a gente está falando de classificação da despesa, mas não tem como não citar o reflexo patrimonial. Muita gente diz assim: Diogo, mas então eu não preciso tombar individualmente o livro de biblioteca pública? Segundo a STN e MCASP, não. Só que é claro, eu preciso ter um tipo de controle. Quem controlará? O sistema de biblioteca. O bibliotecário, o sistema específico. A falta de tombamento, pessoal, eu digo isso nos treinamentos de controle patrimonial, inclusive falo muito no livro, não significa falta de controle. O controle sempre deverá existir, de uma forma ou de outra. Em alguns casos, o número de patrimônio, que é o CPF do bem, este sim é dispensado. Bacana? Legal. Continuando, segundo a norma, ainda, eu gostaria de complementar com o MCASP. O MCASP ele conclui da seguinte forma: as aquisições que não se destinarem às bibliotecas públicas deverão manter os procedimentos de aquisição e classificação na natureza de despesa 449052, incorporando ao patrimônio. Olha, ainda que esteja escrito isso no MCASP, eu não posso me esquecer que o próprio manual criou os parâmetros excludentes. Então, o livro que não seja para a biblioteca pública, imagina um livreto de R$ 1,99 ou um álbum para colorir. Seria permanente? Claro que não. Aí entra como consumo. É claro que a STN ela só quis diferenciar os casos da biblioteca pública dos demais e citou o permanente. Mas também, que não seja destinado à biblioteca pública, pode ser um material de consumo, sim. Mas pensa comigo, quando que seria um material de consumo? Um livreto. Ah, mas livreto não é livro. Na lei do livro diz que é. Álbum para colorir. Na lei do livro diz que é livro. É um acervo bibliográfico. Mas seria um acervo bibliográfico de 1 semana, 2 semanas, até a criança colorir o álbum. Então seria material de consumo. Parece claro? Por isso que eu fiz esse resuminho logo no início. Olha só. A síntese disso tudo, para a gente poder fechar o conteúdo dos acervos bibliográficos, é a seguinte: os livros
É para a biblioteca pública? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é essa. Se for destinado à biblioteca pública, é material de consumo sempre. Para as demais destinações, pode ser consumo ou permanente. Se for um livreto de baixo valor, frágil, etc., vai ser o quê? Consumo. É isso, pessoal. Esse é um resumo, eu já fiz um resumo inicial da legislação, entrei com o conceito normativo, fechei com o resumo se é permanente ou consumo. Isso, pelo menos, é o que eu entendo que seja o mais completo para o seu entendimento. No livro eu também trago esses mesmos resumos e aqui eu faço questão que você entenda e saia satisfeito. Depois nós falaremos de semoventes, mas eu preciso entender, você está captando esse conteúdo? Legal, então vamos adiante. Bacana.